half of maritime and coastal The marine agency. forecast for Low 180 miles west of Salmon, 995. Apesar de ter na América ou no continente americano grandes velejadores do porte do Robert Scheid, do André Fonseca Bochecha, da Martine Grael, da Caena, Toby Grael, Jorge Ceronini e do Scarabelli, mas a predominância maior de participação em grandes eventos náuticos do contexto mundial vem da Europa. Basta vermos que para a próxima edição da Joshua Race, prevista a largada para dia 14 de janeiro de 2023 em Alicante, apenas 3 barcos do continente americano participam da regata Volta ao Mundo. Do México tem o Vivo México, dos Estados Unidos tem o Roll Race Team, e do Brasil tem o SC Brasil Esporte Náutico, o SC Brasil Team. É interessante observar que enquanto na Europa temos barcos inscritos na Joshua Race, na categoria IMOCA, tem da Alemanha, tem da Espanha, da China, da Ásia, da Itália. Já na categoria VO55 tem da Nova Zelândia, Austrália, Polônia, Suíça, Lituânia, Portugal. Enquanto que no continente americano, apenas esses 3 barcos, Vivo México, o Roll Race Team dos Estados Unidos e o SC Brasil Esporte Náutico, estão inscritos para a próxima edição da Joshua Race. É interessante observar que enquanto que nos Estados Unidos existem regatas com grandes embarcações, e no México não tem tanto histórico, e no Brasil ainda continuamos a ter regatas com embarcações de menor porte, mas tem grandes velejadores. Em suma, é preciso incentivar o esporte náutico profissional no Brasil. É preciso que haja um incremento no esporte náutico brasileiro. E a participação do barco SC Brasil Esporte Náutico, já inscrito lá na Joshua Race, e com perspectiva forte de ter um barco mediterrâneo representando o Brasil, mexe com o mercado nacional. Isso é importante. Isso é importante porque o Brasil, com as suas dimensões oceânicas, é um grande polo mundial para ser envolvido o esporte náutico nacional e internacional. É interessante observar que na Europa a predominância é maior, claro. Basta ver que a própria Joshua Race se foca mais na Europa do que no continente americano, apesar de ter inscritos 3 barcos do continente americano. Mas deveria também a Joshua Race se focar numa região onde esse esporte não é tão forte quanto na Europa, saindo do velho continente e vindo para o continente americano, promovendo. Aí você promoveu agora, tempos atrás, a regata Joshua Race, a Joshua Race Europa, né? Por que não trazer a Joshua Race Europa para o continente americano? Por que não promover uma Joshua Race americana? Ou uma Joshua Race continente americano? Pois é. Esta é a nossa grande pergunta para a Joshua Race. Por que não realizar uma Joshua Race na América? Temos barcos da Europa, predominância na Europa. Claro que toda essa dinâmica requer investimento, requer estratégia, requer mecanismos. Há uma pergunta no ar, né? E o Brasil, ou os Estados Unidos, ou o México estariam preparados com infraestrutura para receber uma regata tipo a
Offshore Race Europa. Bom, se no Brasil, se Itajaí, no Brasil, e Newport, nos Estados Unidos, estão recebendo pela terceira ou quarta vez, ou quinta vez em Newport, uma parada da Offshore Race, é um demonstrativo de que há investidores interessados no mercado. É interessante observar o quanto o empresariado brasileiro parece que vê mais o futebol, por ser popular, algo imediato em termos de investimento, do que o esporte náutico. Mas os números demonstram o contrário. Enquanto que se gasta milhões para construir um estádio, e alguns deles se transformam em verdadeiros elefantes brancos, o esporte náutico não. Ele incrementa, mobiliza, movimenta, faz crescer uma região. E, por se tratar-se de barcos, está sempre dinâmico, não é aquela paralisação de somente fazer alguma coisa quando tem um jogo. Já que alguns vereadores preferem hoje morar a bordo, por exemplo. E as regatas estão aí, os quatro cantos. Como está acontecendo no Brasil, as regatas, a Simone Verde de la Vela, a regata do Iapoque, lá do Iapoque ao Chuí, temos regatas como a Simone Verde de la Vela, como lá a Refeno, Recife Fernando de Noronha, como tem a Santos do Rio, como as regatas promovidas aqui pelo Iate Clube de Santa Catarina, mas em Santa Catarina especificamente, onde é que temos grandes embarcações, ou grandes velejadores amadores, a maioria deles, mas se deveria ter uma regata que unisse, ia pegasse todo o litoral catarinense. Isso aí incrementaria. Mas, como nós estamos sempre dizendo, parece que o esporte náutico está dentro de uma bolha aí em Santa Catarina. Só fica naquele canto e recanto e não rompe essa placenta de integrar Santa Catarina, como ocorre lá no eixo de Rio, São Paulo, ou mesmo lá na região do Nordeste, como em Pernambuco, com a Refeno. E é isso. O esporte náutico brasileiro precisa de um incremento. O esporte náutico brasileiro precisa que as nossas lideranças vejam esse novo nicho de mercado que é o esporte náutico profissional brasileiro. Tudo está previsto para o dia 14 de janeiro, a largar lá em Alicante. Nós sabemos que de Alicante os barcos, em torno de 24 barcos inscritos de 14 países, vão ter um roteiro que envolve Alicante, na Espanha, em Arros, na Dinamarca, Haia, na Holanda, Cabo Verde, Itajaí, no Brasil, Newport, nos Estados Unidos, Cidade do Cabo, na África do Sul, Alemanha, e finalmente encerra lá, depois tem Haia, na Holanda, depois encerra então na Indiana, na Itália. E outra pergunta também que nós brasileiros fizemos, né? Por que não encerrar uma Offshore Race no Brasil? Já que o Brasil hoje se transformou com a pandemia e com a saída da Nova Zelândia e da China, se transformou na principal rota. Capital, Itajaí. Capital, Brasil. África do Sul, Brasil. Essa é a principal rota das Offshore Race. Por que não fazer uma parada, fazer uma final das Offshore Race em Itajaí, no Brasil? Participamos anos atrás da final lá em Galway, na Irlanda, e vemos a estrutura desse time em Galway, uma cidade belíssima, esporte náutico, marina fantástica, mas em termos de infraestrutura, para receber uma final, ficou muito aquém do que uma Offshore Race exige. Então tem uma sugestão: por que não fazer uma final no Brasil? Claro que daí tem toda a questão de logística, de transporte dos veleiros de volta à Europa, já que a predominância de barcos, mas é para a Europa. Mas é um esporte de grandes investidores. E por que não fazer, então, uma final das Offshore Race no Brasil? Seria isso fantástico. Seria fantástico, fantástico, fantástico. É a sugestão. Bom, ficamos por aqui. E vamos falar mais a respeito de Offshore Race. Mais dos barcos do continente americano. Do barco
Viva México, do barco Roll Race Team dos Estados Unidos e do barco SC Brasil Team. Tudo demonstra que vamos ter, sim, esse barco na largada no dia 14 de janeiro. É um desafio, é investimento altíssimo, logística, estratégia, mas sabemos que nós estamos mexendo num país onde é o país do futebol. Mas, como sempre dizemos, o país de futebol tem um Toby Grael, tem um Lars Grael, tem uma Caena, tem uma Martini Grael, tem um Joque Ceronini, tem o Horácio Carabelli, tem André Fonseca, tem Bruno Fontes, tem centenas de outros velejadores de grande expertise que podem estar em um só time, como está acontecendo agora. Tem o Roberto Scheid. Há um grande mercado pela frente, só que precisa, para viabilizar esse mercado, de grandes investidores, ou seja, que as grandes empresas se foquem e também se voltem para o setor do esporte náutico brasileiro, não somente para o futebol. Mas também houve um crescimento também em relação ao tênis, ao basquete, que nós não vimos grandes patrocinadores, e hoje está aumentando, mas a grande questão é que os veículos de comunicação brasileiros se focam mais no futebol do que em outra atividade esportiva. Os veículos de comunicação brasileiros são focados no futebol e não dão espaço, ou não botam em suas pautas também outros esportes, como regatas, como o esporte náutico, como... Mas tudo é uma questão de investimento, porque sabemos que no mundo do jornalismo, ou no mundo de TV, rádio e jornal, também caminha a área comercial. Se o produto não dá tanto retorno comercial, também não é interessante. Por isso sempre dissemos, navegar é preciso, viver também é preciso. Bom, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. The red sails of Sailing Poland are out and they are clear and they really made that work. Everything you can do as a sailor. And they are going to have a real wide lane for themselves to choose from, plenty of fresh air. We go to places where no one else would go. You'll be frightened at times, scared, worried. You absolutely despise the fact that you're alone. You are pushed to the limits without sleep in such harsh conditions. No one else in the planet can do that kind of stuff. Avantage du Bucarest. Being one with nature. It's a 9-month race, it's 45,000 miles, and it doesn't stop, it's 24/7. We have a bit of a split in the speed again.